Eu estava ali, parada no meio daquela estrada deserta, vendo a poeira que o carro do meu filho levantou sumir no horizonte. O sol de meio-dia queimava minha pele, e minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Ele tinha acabado de me empurrar para fora do carro e dito, com aquele sorriso frio que eu nunca tinha visto no rosto dele: "Eu já gastei o dinheiro da casa. Você não me serve mais para nada. Vira comida de urubu." Minhas mãos ainda seguravam a bolsa velha contra o peito. Dentro dela, só tinha meu documento e uma foto antiga do pai dele. Mais nada. Eu tinha vendido minha única casa, dado cada centavo para aquele filho. E agora estava ali, abandonada como lixo. O calor subia do asfalto em ondas invisíveis. Minha garganta estava seca, meu coração partido. Mas o que meu filho não sabia, o que ele jamais poderia imaginar, era que naquele exato momento, bem acima da minha cabeça, um helicóptero cortava o céu. E quando aquele helicóptero pousou, levantando uma nuvem de poeira ao meu redor, minha vida inteira mudou. E a dele também, para sempre. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu nunca vou esquecer o dia em que meu filho nasceu. Segurei aquele corpinho quente nos meus braços, olhei para aqueles olhinhos fechados e jurei para mim mesma que ele nunca ia passar pelo que eu passei. Nunca ia sentir fome. Nunca ia dormir com frio. Nunca ia precisar pedir nada a ninguém. E eu cumpri essa promessa. Durante todos esses anos, eu cumpri. Tem gente que acha que amor de mãe é automático, que nasce pronto. Mas não é. Amor de mãe é construído dia após dia, em cada decisão que você toma. É quando você olha para o último pedaço de pão na mesa e empurra para o prato do seu filho, dizendo que já comeu, mesmo com o estômago roncando. É quando você costura até 3 da manhã para pagar a mensalidade da escola dele. É quando você vende a única coisa de valor que você tem para dar um futuro melhor para ele. Eu fiz tudo isso. E mais. Quando meu marido se foi, eu poderia ter desistido. Poderia ter me entregado, deixado a vida me levar. Mas eu tinha um filho. E esse filho precisava de mim. Então eu trabalhei. Trabalhei tanto que minhas mãos ficaram calejadas, minha coluna ficou torta, meus olhos cansados. Mas ele nunca faltou nada. Nunca. A casa onde a gente morava não era grande, mas era nossa. Tinha um portão azul que rangia, um quintal com pé de jabuticaba que dava fruta todo ano, e paredes que guardavam cada risada, cada Natal, cada aniversário. Aquela casa era mais que tijolos e cimento. Era a prova de que eu tinha vencido. Era minha segurança. Era tudo. Até o dia em que meu filho bateu na minha porta com uma pasta cheia de papéis e um sorriso que eu não via há anos. Ele me chamou de mãe, daquele jeito carinhoso que eu sentia saudade. Me abraçou apertado e me pediu para confiar nele. Só mais uma vez, mãe. Só mais uma vez. E eu, como sempre, confiei. Essa é a história de como eu perdi tudo por confiar no meu próprio sangue. E de como um homem que eu mal lembrava me devolveu não só a dignidade, mas também me deu a vingança mais doce que eu poderia imaginar. Tudo começou numa manhã de sábado. Eu estava no quintal, regando as jabuticabeiras, quando ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Era um carro novo, importado, daqueles que a gente só vê na televisão. Quando a porta se abriu e eu vi meu filho saindo, meu coração deu um pulo. Fazia quase 6 meses que ele não aparecia. Ele veio até mim com aquele sorriso largo, me abraçou apertado e disse: "Oi, mãe! Saudades?" O perfume dele era diferente. Caro. A roupa dele também. Terno azul marinho, sapato brilhando. Eu olhei para ele e senti aquele orgulho de mãe subir pelo peito. Meu filho tinha vencido na vida. A gente sentou na varanda e eu fiz café. Ele tomou 2 xícaras, comeu 3 pedaços do bolo de fubá que eu tinha feito na véspera e ficou me contando sobre a empresa. Ele tinha aberto uma distribuidora de peças automotivas 3 anos antes. E, segundo ele, o negócio estava indo bem. Muito bem, mãe. Melhor do que eu imaginava. Lembro que naquele dia eu me senti completa. Meu filho, que eu criei sozinha depois que perdi meu marido, estava ali, na minha frente, bem-sucedido.
Eu olhava para ele e via o menino que acordava cedo para me ajudar a estender roupa no varal. O adolescente que sentava do meu lado na mesa da cozinha fazendo lição de casa enquanto eu costurava até tarde. O jovem que me abraçou chorando no dia da formatura e disse: "Mãe, eu consegui por causa da senhora." Mas enquanto a gente conversava naquela manhã, ele puxou uma pasta de couro da bolsa. "Mãe, eu preciso falar uma coisa séria com a senhora." O tom dele mudou. Ficou mais grave, mais profissional. Ele abriu a pasta e colocou uns papéis em cima da mesinha de centro. Tinha gráficos, números, projeções. Eu não entendia nada daquilo. "A empresa está indo bem", ele começou, "mas eu estou perdendo oportunidades enormes por falta de capital. Tem um fornecedor internacional que quer fechar contrato exclusivo comigo, mas eu preciso de investimento inicial. Preciso expandir o estoque, alugar um galpão maior, contratar mais gente." Ele fez uma pausa e me olhou nos olhos. "Mãe, se eu conseguir esse dinheiro agora, em 6 meses a gente vai estar rico." Rico de verdade. Eu ouvi tudo calada tomando meu café. "E quanto você precisa?" perguntei. R$ 200.000. O número me assustou. Era muito dinheiro, muito mesmo. Mas ele continuou falando, mostrando os papéis, explicando os números, dizendo que o retorno seria de 300% em menos de 1 ano. "A senhora não vai precisar de mais nada, mãe. Vai morar comigo, numa casa grande com empregada, com tudo do bom e do melhor. Eu prometo." Eu olhei para ele e perguntei: "Mas filho, de onde eu vou tirar esse dinheiro todo?" Ele respirou fundo. "A casa, mãe. Se a senhora vender a casa, a gente consegue esse valor fácil. Essa região aqui está valorizada. A casa da senhora vale bem mais que isso." Senti meu estômago apertar. A casa. Minha casa. Aquelas paredes que eu pintei com minhas próprias mãos. Aquele quintal onde enterrei o cordão umbilical dele quando ele nasceu, seguindo a tradição da minha avó. Aquele portão azul que meu marido pintou 1 semana antes de morrer. Vender aquilo era como arrancar um pedaço de mim. "Filho, essa casa é tudo que eu tenho", eu disse, e senti minha voz falhar. Ele segurou minha mão. "Eu sei, mãe. Eu sei o quanto essa casa significa. Mas a senhora não precisa mais dela. A senhora vai morar comigo, vai ter uma vida melhor. Eu prometo que vou cuidar da senhora. Para sempre." Eu queria acreditar. Queria tanto acreditar que aqueles olhos que me olhavam eram os mesmos olhos do menino que eu embalava para dormir. Mas alguma coisa dentro de mim sussurrou: "Cuidado." Só que eu ignorei. Mães sempre ignoram esses sussurros quando se trata dos filhos. "Deixa eu pensar", eu disse. Ele ficou mais 3 horas na minha casa naquele dia. A gente almoçou junto. Eu fiz aquela carne de panela que ele adorava, com arroz e feijão. Ele comeu, repetiu 2 vezes e disse: "Ninguém faz comida como a senhora, mãe." Quando ele foi embora, me deu um abraço demorado e sussurrou no meu ouvido: "Confia em mim, só mais uma vez." Eu passei a semana inteira pensando. De noite, eu ficava acordada, olhando para o teto do meu quarto, fazendo contas na cabeça. A casa realmente valia mais que 200.000. O corretor que eu consultei disse que poderia vender por 250, talvez até 260.000. E meu filho estava certo. Eu não precisava de uma casa tão grande só para mim. Já estava ficando difícil limpar tudo sozinha. As escadas para o 2º andar doíam no meu joelho. E mais importante, era meu filho. Meu único filho. Eu tinha dado tudo por ele a vida inteira. Por que parar agora? Por que duvidar dele justamente quando ele estava conseguindo vencer? Que mãe eu seria se virasse as costas para o meu próprio sangue? 1 semana depois, eu liguei para ele. "Está bem, filho. Eu vou vender a casa." Eu nunca vou esquecer o grito de alegria que ele deu do outro lado da linha. "Mãe, mãe, a senhora não vai se arrepender. Eu prometo, a senhora vai ver. Daqui 6 meses a gente vai estar rindo disso tudo, morando numa mansão." O processo foi rápido. Rápido demais, quando eu penso agora. Em menos de 1 mês, a casa estava vendida. R$ 250.000, direitinho. Eu assinei os papéis com as mãos tremendo. O comprador era um casal jovem, grávido do primeiro filho. Eles entraram na casa com aquele olhar de sonho nos olhos, igual ao que eu tinha quando comprei aquele lugar.
A moça passou a mão na parede da sala e disse para o marido: "Aqui vai ser o quarto do bebê." Quando eu entreguei as chaves e vi o portão azul se fechando pela última vez atrás de mim, eu chorei. Chorei tanto que meu filho teve que me segurar. "Calma, mãe. A senhora fez a coisa certa. Agora vem morar comigo enquanto a gente providencia a casa nova." Eu fui morar com ele num apartamento pequeno, de 2 quartos, numa região que eu não conhecia. O apartamento era bagunçado, cheio de caixas de papelão empilhadas, roupas jogadas no sofá. "Desculpa a bagunça, mãe. É que eu trabalho muito e não tenho tempo de organizar." Ele me deu o quarto menor. "É temporário, tá? Logo a gente sai daqui." No dia seguinte, ele me levou até o banco. A gente sentou na mesa de um gerente e eu transferi os R$250 mil para a conta da empresa dele. Tudo certinho, tudo legal. "Pronto, mãe. Agora é só esperar. 6 meses e a gente vai estar nadando em dinheiro." Mas foi naquele exato momento, quando eu vi os números desaparecerem da minha conta e aparecerem na dele, que eu senti um frio na barriga. Uma sensação ruim que eu não conseguia explicar. Eu olhei para o meu filho e ele estava sorrindo para a tela do computador, digitando alguma coisa no celular. Ele nem olhou para mim quando saímos do banco. "Mãe, eu vou ter que viajar amanhã", ele disse no carro voltando para casa. "Vou fechar uns contratos. A senhora fica em casa, tá? Tem comida na geladeira." Ele viajou e demorou 2 semanas. Quando voltou, mal conversou comigo. Disse que estava cansado, que tinha muito trabalho. Trancou-se no quarto dele com o notebook. Eu tentei fazer comida, levar para ele, mas ele disse: "Não precisa, mãe. Eu peço delivery." E foi assim que começou. A frieza, a distância, os olhares que evitavam os meus. 3 meses se passaram. Eu não via nenhuma mudança, nenhuma casa nova, nenhuma conversa sobre investimentos. Quando eu perguntava, ele respondia: "Está tudo andando, mãe. Isso leva tempo. A senhora precisa ter paciência." Mas eu via as contas atrasadas em cima da mesa. Via ele bebendo mais. Via o carro dele sendo devolvido para a concessionária. "É temporário, mãe. Problema de fluxo de caixa." Até que numa quinta-feira à noite, ele chegou em casa com um sorriso forçado e disse: "Mãe, final de semana a gente vai fazer uma viagem, só eu e a senhora, para comemorar. As coisas estão começando a andar." Eu quis acreditar. De novo. E foi essa viagem que me levou até aquela estrada deserta, até aquele momento em que meu próprio filho me empurrou para fora do carro e me deixou para morrer. Na sexta-feira de manhã, meu filho bateu na porta do meu quarto às 6 horas. "Mãe, levanta. A gente precisa sair cedo para pegar a estrada vazia." Eu me arrumei rápido, coloquei minha melhor roupa, aquele vestido florido que eu usava para ir à igreja. Prendi o cabelo num coque e peguei minha bolsa. Dentro dela só tinha meu documento, uma carteira com R$50 e a foto 3x4 do meu marido que eu carregava desde o dia do enterro dele. O carro que ele alugou era simples, bem diferente daquele importado que ele tinha chegado na minha casa meses atrás. Quando perguntei, ele respondeu seco: "Tive que vender o outro. Investimento." Entrei no banco do passageiro e coloquei o cinto. Ele ligou o rádio alto, numa estação de música que eu não conhecia, e saiu dirigindo sem dizer para onde estávamos indo. "Filho, a gente vai para onde?" Perguntei depois de meia hora de silêncio. "Interior? Um lugar tranquilo? A gente precisa conversar." O tom dele me deixou arrepiada. Não era o tom de quem está animado com uma viagem. Era o tom de quem está resolvendo um problema. Mas eu não disse nada. Só fiquei olhando a paisagem pela janela, vendo a cidade ficar para trás, vendo as casas darem lugar a plantações, vendo o asfalto ficar mais vazio a cada quilômetro. 2 horas depois, ele parou num posto de gasolina. Eu perguntei se ele queria que eu comprasse alguma coisa para comermos na estrada. Ele nem olhou para mim quando respondeu: "Não precisa, eu não estou com fome." Abasteceu o carro, pagou e voltou. Nem perguntou se eu queria ir ao banheiro. Nem perguntou se eu estava com sede. Quando voltamos para a estrada, eu tentei puxar conversa. "Filho, faz tempo que a gente não passa um tempo junto assim, né? Lembra quando você era pequeno e a gente ia de ônibus visitar sua avó no interior? Você ficava com o rosto colado na janela contando as vacas." "Mãe, para de falar. Estou tentando me concentrar na direção." O coração apertou.
Mas eu obedeci. Fiquei calada, olhando para as minhas mãos no colo. Minhas mãos velhas, cheias de veias saltadas, com as unhas curtas de tanto trabalhar. Mãos que seguraram ele quando bebê. Mãos que fizeram comida para ele durante toda a vida. Mãos que agora não sabiam o que fazer. Mais uma hora se passou. O sol estava alto agora e o calor dentro do carro era sufocante. O ar-condicionado não estava ligado. Filho, você pode ligar o ar? Está muito quente. Ele bufou, irritado, mas ligou. Só que colocou no máximo, direto em mim. O vento gelado bateu no meu rosto e em 5 minutos eu estava tremendo de frio. Pedi para ele diminuir. Ele desligou completamente. Decide o que você quer, mãe. Foi nesse momento que eu percebi. Alguma coisa estava muito errada. Aquele não era meu filho. Ou melhor, aquele era meu filho, mas um filho que eu não conhecia. Um estranho com o rosto dele. A gente está indo para onde mesmo? Perguntei e minha voz saiu trêmula. Eu já te disse. Interior. Mas qual cidade? Tem hotel? A gente vai ficar quantos dias? Ele apertou o volante com força. Vi os nós dos dedos dele ficarem brancos. Mãe, pelo amor de Deus, para de me encher. Eu engoli seco. Nunca, em toda a minha vida, ele tinha falado comigo daquele jeito. Nunca. Senti as lágrimas queimarem nos meus olhos, mas segurei. Não ia chorar. Não ali. A estrada estava ficando cada vez mais deserta. Não tinha mais casas. Não tinha mais postos. Só mato dos 2 lados, árvores secas e aquele sol inclemente batendo no vidro. Olhei para o painel do carro. Já tínhamos rodado mais de 400 quilômetros. De repente, ele saiu da rodovia principal e entrou numa estrada de terra. O carro começou a chacoalhar e a poeira entrava pelas frestas da janela. Filho, onde você está indo? Essa estrada não leva a nada. Meu coração começou a bater mais rápido. Ele não respondeu. Só continuou dirigindo, os olhos fixos na frente, a mandíbula travada. Eu comecei a sentir medo. Medo de verdade. Aquele tipo de medo que você sente no fundo da barriga, que faz suas mãos suarem e suas pernas ficarem moles. Depois de mais 20 minutos naquela estrada de terra, no meio do nada, ele parou o carro. Desligou o motor. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Só o som do vento batendo nas árvores secas e o canto distante de algum pássaro. Filho, por que a gente parou aqui? Minha voz saiu quase num sussurro. Ele ficou olhando para frente, as 2 mãos ainda no volante. Respirou fundo e então virou para mim. O olhar dele estava frio, vazio. Não tinha nada ali, nenhum amor, nenhuma culpa. Nada. Desce do carro, mãe. O quê? Eu disse para você descer do carro. Filho, o que está acontecendo? Você está me assustando. Ele destrancou as portas com um clique. Desce. Agora. Minhas mãos tremiam quando segurei a maçaneta. Filho, pelo amor de Deus, me explica o que... Eu disse para você descer! O grito dele ecoou dentro do carro e eu dei um pulo. Nunca, nunca na vida ele tinha gritado comigo daquele jeito. Abri a porta e desci, com as pernas bambas. O calor do sol me atingiu como uma pancada. Estava a mais de 40 graus. O chão de terra queimava através da sola fina dos meus sapatos. Ele saiu do carro pelo outro lado, deu a volta. Ficou parado na minha frente. Eu mal conseguia olhar para ele. As lágrimas embaçavam minha visão. Filho, o que eu fiz? Por favor, me fala o que eu fiz de errado. Você não fez nada, mãe. É que você não serve mais para nada. As palavras caíram como pedras. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Como assim? Filho, eu não estou entendendo. Deixa eu ser bem claro, então. Ele cruzou os braços. O dinheiro da sua casa? Eu gastei. Gastei tudo. Não tem mais nada. Não tem investimento. Não tem fornecedor internacional. Não tem expansão. Eu estava devendo dinheiro para um monte de gente, mãe. Gente perigosa. Então eu usei o dinheiro da casa para pagar minhas dívidas e tentar salvar o que sobrou da empresa. Senti minhas pernas falharem. Tive que segurar na porta do carro para não cair. Mas você prometeu? Você disse que ia cuidar de mim. Ele deu um sorriso.
Um sorriso que me partiu em pedaços. Eu menti, eu precisava do dinheiro. Era isso ou eu ia me ferrar de vez. E adivinha? Mesmo com o dinheiro da sua casa, eu ainda quebrei. A empresa faliu. Acabou. E eu não tenho como te sustentar. Não tenho nem como me sustentar. Então a gente volta. A gente pensa em alguma coisa. Eu posso trabalhar, eu posso... Você não entendeu ainda? Ele se aproximou de mim. Eu não quero você comigo. Você é um peso, uma boca a mais para alimentar, uma velha inútil que só reclama e só enche o saco. Cada palavra era uma facada. Mas eu sou sua mãe. Eu te criei. Eu dei tudo por você. E eu não pedi. Eu não pedi para você me criar. Eu não pedi para você vender a casa. Você fez isso porque quis. E agora fica se fazendo de vítima, como se eu devesse alguma coisa para você. Meu mundo estava desabando. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia, mas estava. Filho, por favor, não me deixe aqui, pelo amor de Deus. Ele abriu a porta do motorista. Você vai ficar aqui, alguém vai passar, eventualmente, ou não, tanto faz. Entrou no carro. Eu corri até a janela dele, bati no vidro. Filho, filho, não faz isso, por favor, eu te imploro. Ele ligou o motor. Abriu a janela só uma fresta, o suficiente para eu ouvir o que ele ia dizer. E então ele soltou as palavras que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Eu já gastei o dinheiro da casa. Você não me serve mais para nada. Vira comida de urubu. E ele saiu. Acelerou o carro levantando uma nuvem de poeira que me fez tossir e fechar os olhos. Quando abri, ele já estava longe. Vi o carro desaparecer na curva da estrada. O barulho do motor foi sumindo até virar silêncio. E eu fiquei ali, sozinha, no meio do nada, com apenas a roupa do corpo, uma bolsa velha e o coração despedaçado em 1000 pedaços. O sol queimava minha pele. Minha boca estava seca. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Olhei em volta. Só mato. Só terra. Só silêncio. E foi quando eu pensei que tinha chegado o meu fim. Quando eu achei que ia realmente morrer ali, que eu ouvi um som. Distante. Ficando mais alto. Um som de hélices cortando o ar. Olhei para cima. E vi um helicóptero vindo na minha direção. O helicóptero estava vindo direto na minha direção. O barulho das hélices era ensurdecedor e o vento que elas faziam levantou uma tempestade de poeira ao meu redor. Tive que cobrir o rosto com as mãos e fechar os olhos. Senti a terra batendo na minha pele, nos meus braços, no meu cabelo. Quando o barulho diminuiu um pouco e eu abri os olhos, o helicóptero estava pousado ali, a não mais que 30 metros de mim. Era preto, grande, moderno, com vidros espelhados. O tipo de helicóptero que a gente vê em filme. As hélices ainda estavam girando, mais devagar agora. Eu estava paralisada. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que um helicóptero estava pousando no meio daquela estrada deserta? Seria resgate? Seria polícia? Ou seria algo pior? A porta lateral se abriu. Um homem desceu. Ele usava calça social preta, camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos e óculos escuros. Tinha cabelo grisalho, penteado para trás, e devia ter uns 70 anos. Mas era um homem forte, alto, com postura ereta. Ele caminhou na minha direção com passos firmes, e mesmo com os óculos escuros, eu sentia o olhar dele fixo em mim. Quando ele chegou perto, a uns 5 metros de distância, ele parou. Ficou me observando por uns segundos que pareceram eternos. Então ele tirou os óculos escuros devagar, e eu vi os olhos dele. Olhos castanhos, fundos, que me olhavam com uma mistura de surpresa e... reconhecimento? Dona Marlene? Ele disse, e a voz dele era grave, cheia de incredulidade. Fiquei confusa. Aquele homem me conhecia? Eu não lembrava dele. Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Só conseguia acenar com a cabeça. Ele deu mais 2 passos na minha direção. Dona Marlene, a senhora não se lembra de mim? Ele esperou, mas eu não respondi. Não conseguia. Sou eu, João Mendes. Eu trabalhava na oficina do seu Carlos. João Mendes. O nome ecoou na minha cabeça. Oficina do Carlos.
Meu marido, a oficina mecânica. Eu fechei os olhos tentando lembrar, e aos poucos as memórias começaram a voltar. Um rapaz magro, de uns 20 e poucos anos, sempre sujo de graxa, que meu marido tinha contratado para ajudar na oficina. Isso foi há... quanto tempo? 35 anos? 40? João. Consegui sussurrar. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Sim, dona Marlene, sou eu. Ele olhou em volta para aquela estrada deserta, para o sol escaldante, e depois voltou a olhar para mim. O que a senhora está fazendo aqui, no meio do nada, sozinha? E foi aí que eu desabei. Simplesmente desabei. As pernas falharam e eu caí de joelhos no chão. Comecei a chorar. Chorar daquele jeito que a gente chora quando não aguenta mais. Soluços que doíam no peito. Lágrimas que queimavam o rosto. João correu até mim, se ajoelhou ao meu lado, segurou meus ombros. Dona Marlene, a senhora está machucada? O que aconteceu? Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Só conseguia chorar. Ele me ajudou a levantar, me segurou pelo braço com cuidado e me guiou até o helicóptero. Lá dentro tinha ar-condicionado. O frio me atingiu e eu comecei a tremer. Ele pegou um casaco que estava num dos bancos e colocou sobre meus ombros. Depois me estendeu uma garrafa de água. Bebe, dona Marlene. Com calma. Bebi. A água gelada desceu pela minha garganta ardendo. Eu não sabia que estava tão desidratada. Bebi quase a garrafa inteira. João sentou no banco ao meu lado e esperou. Não me apressou. Não ficou perguntando. Só esperou eu me acalmar. Quando finalmente consegui respirar direito, limpei o rosto com as costas da mão e olhei para ele. Meu filho me deixou aqui. Ele me trouxe para essa estrada e me deixou. Disse que eu não servia mais para nada. Vi a expressão de João mudar. Os olhos dele se apertaram. A mandíbula travou. O seu filho fez isso? Contei tudo para ele. Tudo. A venda da casa, o dinheiro, as promessas, a viagem, o abandono, as palavras cruéis. Vira comida de urubu, ele disse. Essas foram as últimas palavras dele. João ficou em silêncio por um longo tempo. Respirava fundo, como se estivesse tentando controlar alguma coisa dentro dele. Então ele se levantou e foi até a frente do helicóptero. Falou alguma coisa com o piloto. Voltou e sentou de novo ao meu lado. Dona Marlene, a senhora vai comigo. Vou levar a senhora para um lugar seguro. Vou cuidar da senhora. E esse filho da senhora? Esse filho vai pagar pelo que fez. Olhei para ele confusa. João, eu não entendo. Como você estava passando por aqui? Como você me viu? Ele suspirou. Eu estava voltando de uma reunião de negócios em Goiânia. A gente estava sobrevoando essa região e eu olhei pela janela. Vi uma mulher sozinha naquela estrada de terra. Pedi para o piloto descer. Eu pensei que era um acidente, que alguém precisava de ajuda. Quando chegamos mais perto, quando eu vi o rosto da senhora, ele fez uma pausa. Dona Marlene, tem coisas que a gente nunca esquece. E eu nunca esqueci a senhora e o seu Carlos. Mas, João, faz tanto tempo. Você era tão jovem. Eu era. Tinha 22 anos quando o seu Carlos me contratou. Eu não tinha nada, dona Marlene. Nada. Morava numa pensão que mais parecia um barraco. Comia uma vez por dia. E ninguém queria me dar chance de trabalho porque eu não tinha experiência. Mas o seu Carlos me deu uma chance. Ele me ensinou tudo sobre mecânica. Me ensinou sobre honestidade, sobre trabalho duro. E a senhora... Ele sorriu. A senhora fazia aquela marmita para eu levar para casa. Lembra? Eu lembrava, vagamente. Lembrava de um rapaz tímido que trabalhava com meu marido. Meu marido sempre levava gente para casa. Dizia que quem tinha fome precisava comer, não importava quem fosse. Eu levava aquela marmita para a pensão e comia como se fosse festa. João continuou. Era a melhor comida que eu já tinha provado na vida. E quando eu adoeci, lembra? Peguei uma pneumonia forte. O seu Carlos me levou para o hospital, pagou a internação, pagou os remédios. Me levou para a casa de vocês para me recuperar. As memórias voltavam aos poucos. Sim, tinha acontecido isso. Um inverno muito frio. O rapaz tinha ficado doente. Carlos tinha insistido em ajudar.
Quando eu saí daquela casa, curado, eu jurei para o seu Carlos que um dia eu ia retribuir. Eu disse: Seu Carlos, eu prometo que vou vencer na vida, e quando isso acontecer, eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por mim. Se algum dia o senhor ou a dona Marlene precisarem de alguma coisa, de qualquer coisa, é só me chamar. E sabe o que ele respondeu? Eu balancei a cabeça. Ele riu daquele jeito que ele ria, bateu no meu ombro e disse: João, você não me deve nada, mas se você quer me retribuir, retribui sendo um homem de bem. E se um dia você tiver condição, ajuda quem precisa, igual eu te ajudei. É assim que a vida funciona. As lágrimas voltaram aos meus olhos. Era exatamente o tipo de coisa que meu Carlos diria. E eu cumpri, dona Marlene. Eu cumpri. Trabalhei feito um condenado, juntei dinheiro. Abri minha própria oficina. Depois comprei outra. E mais outra. Hoje eu tenho a maior rede de autopeças e prestação de serviços automotivos do Centro-Oeste. Tenho 23 lojas, mais de 1.000 funcionários. E tudo, absolutamente tudo, começou com a chance que o seu Carlos me deu. Eu estava boquiaberta. Não conseguia acreditar. Aquele rapaz magro e tímido tinha se tornado aquilo? Quando o seu Carlos faleceu, eu soube pela notícia no jornal da cidade. Eu estava morando em outro estado, mas eu vim para o velório. Cheguei atrasado. A senhora já tinha ido embora. Tentei procurar a senhora depois, mas não consegui. Perdi o contato. Ele segurou minha mão. Mas eu nunca esqueci, e eu nunca deixei de vigiar. Eu sabia que um dia, talvez, a senhora pudesse precisar de alguma coisa. João, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Ele se levantou. Agora a senhora vai ficar bem. Vou levar a senhora para São Paulo, para minha casa. A senhora vai se recuperar e depois... Os olhos dele ficaram frios. Depois a gente vai acertar as contas com esse filho ingrato. Mas, João, o que você pode fazer? Ele já gastou todo o dinheiro. Não tem nada que... Ele sorriu. Mas não era um sorriso alegre. Era um sorriso de quem sabe alguma coisa. Dona Marlene, eu preciso te contar uma coisa sobre a empresa do seu filho. Sobre como ela funciona. Sobre quem sustenta ela. Ele fez uma pausa. A distribuidora de autopeças que ele tem? 90% dos produtos que ele vende vem das minhas fábricas. Eu sou o fornecedor exclusivo dele. E isso não é por acaso. Eu não estava entendendo. Como assim? 3 anos atrás, quando ele abriu a empresa, ele veio até mim pedindo para fechar um contrato de fornecimento. Ele não sabia quem eu era. Não sabia da minha história com vocês. Mas eu sabia quem ele era. Eu sabia que ele era filho de Dona Marlene e do seu Carlos. Então, eu dei a ele as melhores condições do mercado. Preços que ninguém mais conseguiria oferecer. Prazo de pagamento estendido, crédito facilitado. Tudo porque eu pensei, é o filho dela. Eu vou ajudar. Meu coração disparou. Você sustentou a empresa dele esse tempo todo? Sustentei. E agora eu vou fazer o contrário. Ele pegou o celular do bolso. Com um telefonema, dona Marlene, eu cancelo o contrato. E se eu cancelar o contrato, a empresa dele não dura 24 horas. Ele não vai conseguir fornecedor com as mesmas condições em lugar nenhum. Ele vai quebrar. Vai perder tudo. Eu olhei para aquele homem. Para aquele João que tinha sido um rapaz pobre e agora era um magnata. E entendi. Entendi o poder que ele tinha. E entendi o que ele estava oferecendo. Você faria isso? Perguntei, quase sem voz. Ele olhou para mim com uma firmeza que eu nunca tinha visto. Dona Marlene, o seu Carlos me ensinou que lealdade vale mais que dinheiro, que família se protege, que quem não tem caráter não merece prosperar. Ele apertou minha mão. Seu filho abandonou a senhora para morrer. Ele usou o dinheiro da senhora, mentiu e jogou a senhora fora como lixo. Ele não merece nada do que tem. E eu vou me certificar de que ele perca tudo. E se ele vier atrás de mim? E se ele... Ele não vai encostar um dedo na senhora. Eu garanto. João se levantou e foi até a porta do helicóptero. Olhou lá para fora, para aquela estrada deserta onde eu tinha sido abandonada, e depois olhou de volta para mim. A senhora confia em mim? Eu respirei fundo. Olhei para aquele homem que tinha sido salvo pelo meu marido décadas atrás e que agora estava me salvando. Confio. Então vamos acabar com ele.
João não perdeu tempo. Ainda dentro do helicóptero, antes mesmo de decolarmos daquela estrada maldita, ele pegou o celular e começou a fazer ligações. A primeira foi para o piloto. Muda a rota. A gente vai para São Paulo direto. Não para em lugar nenhum. A segunda foi para alguém da empresa dele. Rodrigo, sou eu. Preciso que você prepare um documento de rescisão contratual. Urgente. É o contrato com a distribuidora MGA Autopeças. Isso mesmo, a do filho da dona Marlene. Quero esse contrato cancelado com efeito imediato. Não tem negociação. Não aceita ligação dele, não aceita reunião, não aceita nada. O contrato acabou. E comunica a todos os nossos fornecedores parceiros que a MGA está na lista de restrição. Ninguém vende para eles com as condições que nós dávamos. Entendeu? Perfeito. Manda o documento para o e-mail dele em 1 hora. Ele desligou e olhou para mim. Eu ainda estava processando tudo. Processando que eu tinha sido resgatada. Processando que aquele homem que eu mal lembrava estava ali, no momento exato em que eu mais precisava. Processando que meu filho, meu próprio filho, ia pagar pelo que fez. Dona Marlene, isso vai acontecer rápido, João disse. E a voz dele estava calma, mas eu via a determinação nos olhos. Em 1 hora, seu filho vai receber um e-mail informando que o contrato dele foi cancelado. Ele vai tentar me ligar, vai tentar negociar, mas eu não vou atender. E amanhã de manhã, quando ele tentar buscar mercadoria no depósito, vai descobrir que não tem mais nada. Sem produto, sem empresa. Mas ele tem outros fornecedores? Perguntei, ainda tentando entender a dimensão daquilo. João balançou a cabeça. Não como eu. Os preços que eu dava para ele eram 50% abaixo do mercado. Ninguém consegue competir com isso. Se ele tentar comprar de outros fornecedores, o custo vai ser tão alto que ele não vai conseguir revender com lucro. A margem dele vai desaparecer. E eu sei que ele está endividado. Sem capital de giro, sem margem de lucro, ele vai à falência em menos de 1 semana. O helicóptero decolou. Eu olhei pela janela e vi aquela estrada deserta ficando pequena lá embaixo. Aquele lugar onde eu tinha sido jogada como lixo. Onde meu filho tinha me deixado para morrer. E pela primeira vez, desde que tudo aquilo tinha começado, eu senti algo diferente da dor. Eu senti raiva. Raiva pura, queimando no meu peito. Eu quero ver, eu disse de repente. Quando você contar para ele, quando ele souber que foi por minha causa, eu quero estar lá. João me olhou surpreso. Tem certeza, dona Marlene? Vai ser difícil. Vai ser... Eu tenho certeza. Minha voz saiu mais firme do que eu imaginava. Ele me olhou nos olhos e disse que eu não servia para nada. Que eu virasse comida de urubu. Eu quero que ele me veja de novo. Quero que ele veja que eu não morri. E quero que ele saiba que foi por causa do que ele fez que ele perdeu tudo. João ficou me olhando por alguns segundos. Depois assentiu devagar. Então você vai ver. Eu prometo. O voo durou 2 horas. João me ofereceu comida, água, me cobriu com um cobertor quando eu comecei a tremer do frio do ar-condicionado. Ele me tratou com um cuidado que eu não recebia há tanto tempo que tinha até esquecido como era. No meio do voo, o celular dele tocou. Ele olhou para a tela e mostrou para mim. MGA Autopeças, proprietário. Era meu filho. Não vou atender, João disse, e recusou a chamada. O telefone tocou de novo, recusou, tocou de novo, recusou. Depois começaram a chegar mensagens. João abriu e leu em voz alta para mim. Senhor João, preciso falar com o senhor urgentemente sobre o contrato. Por favor, atenda minha ligação. Deve haver um mal-entendido. Senhor João, eu imploro. Vamos conversar. Podemos renegociar as condições. Não faça isso comigo. Eu tenho família para sustentar. Quando João leu essa última mensagem, eu soltei uma risada. Uma risada amarga, sem humor nenhum. Família para sustentar. Ele jogou a família dele numa estrada deserta. Ele não tem família. João não disse nada. Só desligou o celular. Chegamos em São Paulo no final da tarde. O helicóptero pousou no heliponto de um prédio enorme, espelhado, no centro da cidade. João me ajudou a descer e me levou para dentro. Era a sede da empresa dele. Tudo era moderno, limpo, cheio de gente trabalhando.
As pessoas cumprimentavam João com respeito, quase com reverência. Ele me levou para uma sala grande, com uma mesa de reuniões e uma vista incrível da cidade. A senhora vai ficar aqui. Vou pedir para trazerem roupas limpas, comida, o que a senhora precisar. E amanhã de manhã... Ele fez uma pausa. Amanhã de manhã ele vai aparecer. Tenho certeza. Quando ele descobrir que acabou tudo, ele vai vir até aqui tentar salvar alguma coisa. E quando ele vier, a senhora vai estar aqui. Comigo. Aquela noite eu dormi num hotel 5 estrelas que ficava no mesmo prédio. Um quarto enorme, com uma cama tão macia que parecia nuvem. Tomei um banho quente que durou meia hora. Vesti as roupas que João mandou comprar para mim. Comi uma comida que eu não lembrava de quando tinha comido algo tão bom. Mas não consegui dormir direito. Ficava pensando em tudo. No meu filho. Na casa que eu perdi. Em como tudo tinha desmoronado tão rápido. Na manhã seguinte, às 8 horas, eu estava de volta à sala de reuniões. João já estava lá, tomando café, lendo e-mails no notebook. Quando me viu, ele levantou. Bom dia, dona Marlene. Dormiu bem? Mais ou menos. Ele está vindo, João disse. Recebeu uma mensagem dele às 6 da manhã dizendo que está pegando a estrada. Deve chegar aqui por volta das 10 horas. Meu coração acelerou. E o que você vai dizer para ele? A verdade. João fechou o notebook. Vou contar exatamente o que ele fez. E vou contar quem eu sou. E o que ele vai entender, dona Marlene, é que ele destruiu o próprio futuro quando jogou a senhora naquela estrada. Às 10h15 da manhã, a secretária de João ligou no interfone. Senhor João, tem um homem aqui pedindo para falar com o senhor. Diz que é urgente. Nome dele é Rodrigo. Meu filho se chamava Rodrigo. João olhou para mim. Está pronta? Eu respirei fundo. Estou. Manda ele subir, João disse no interfone. Os minutos até meu filho entrar naquela sala foram os mais longos da minha vida. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia sair pela boca. Minhas mãos suavam. Eu estava sentada numa cadeira no canto da sala, de costas para a porta. João tinha sugerido assim: deixa ele entrar, deixa ele falar, e só depois você se vira. A porta se abriu. Ouvi os passos. Ouvi a voz dele, ofegante, nervosa. Senhor João, muito obrigado por me receber. Eu preciso falar com o senhor sobre o cancelamento do contrato. Deve ter havido algum mal-entendido. Eu sempre paguei em dia, sempre cumpri todas as... Senta! João cortou e o tom dele era gelado. Ouvi meu filho puxar uma cadeira e sentar. Ele estava na mesa de reuniões, de frente para João. Eu continuava de costas, invisível para ele por enquanto. Não houve mal-entendido nenhum, Rodrigo, João começou. O cancelamento foi proposital e definitivo. Mas por quê? O senhor pode ao menos me explicar? Eu posso melhorar as condições, posso pagar mais, posso... Você não pode pagar nada, porque você não tem nada. E você não tem nada, porque você usou o dinheiro da sua mãe para pagar dívidas de jogo e tentar salvar uma empresa falida. Silêncio. Um silêncio pesado. Depois a voz dele, tremendo. Como? Como o senhor sabe disso? Eu sei de muita coisa, Rodrigo. Eu sei que você convenceu sua mãe a vender a casa dela. Eu sei que você pegou 250 mil reais e gastou tudo. Eu sei que você mentiu para ela. E eu sei... João fez uma pausa. Eu sei que ontem você levou ela para uma estrada deserta e abandonou ela lá, para morrer. Ouvi meu filho engasgar. Quem te contou isso? Quem? Ela mesma me contou. Ela? Mas como? Ela está... viva? Sim, ela está viva. E ela está aqui. Foi nesse momento que eu me levantei da cadeira e me virei. Nossos olhos se encontraram. Eu nunca vou esquecer a expressão no rosto dele. Primeiro foi choque, puro choque. A boca abriu, os olhos arregalaram. Ele ficou branco como papel. Depois veio o medo. Medo puro. Mãe, ele sussurrou. Não, eu disse, e minha voz saiu firme, fria. Você perdeu o direito de me chamar assim ontem, quando me empurrou para fora do carro e disse que eu virasse comida de urubu. Ele se levantou da cadeira, cambaleando. Mãe, eu não... Eu estava nervoso. Eu estava... Você estava o quê? Desesperado? Endividado? E decidiu que a solução era me matar?
Me deixar para morrer no meio do nada? Eu não pensei que... Eu achei que alguém ia passar, que alguém ia te ajudar. Mentira, gritei. E foi a primeira vez na vida que eu gritei com ele. Você me deixou lá esperando que eu morresse. Você disse que eu não servia para nada. Você usou meu dinheiro, me enganou e me descartou como lixo. Ele começou a chorar. Lágrimas escorrendo pelo rosto, mãos tremendo. Mãe, me perdoa. Por favor, eu estava desesperado, eu estava com medo, eu fiz uma besteira, eu sei, mas eu posso consertar, eu posso... Você não pode consertar nada, João disse, levantando da cadeira. Ele caminhou até ficar entre mim e meu filho. E sabe por quê? Porque você não está lidando com uma senhora indefesa mais. Você está lidando comigo. Meu filho olhou para João confuso. Quem é você? Por que você está fazendo isso? Meu nome é João Mendes. 40 anos atrás, seu pai me deu a primeira chance da minha vida. Me ensinou tudo sobre mecânica. Me salvou quando eu estava doente. Me tratou como filho. E sua mãe, essa mulher que você abandonou para morrer, fazia comida para mim quando eu passava fome. João deu um passo em direção ao meu filho. Eu jurei para o seu Carlos que um dia eu retribuiria. E ontem, quando eu sobrevoava aquela região e vi sua mãe sozinha, abandonada, eu entendi que tinha chegado a hora de cumprir essa promessa. Os olhos do meu filho ficaram ainda mais arregalados. Você é o João da oficina? O rapaz que... Sim. E hoje eu sou dono da maior rede de autopeças do Centro-Oeste. Eu sou o fornecedor exclusivo da sua empresa. Ou melhor, eu era. João cruzou os braços. O contrato está cancelado. Todos os seus pedidos foram bloqueados, e eu me certifiquei de que nenhum outro fornecedor vai te dar as condições que eu dava. Sua empresa acabou, Rodrigo. Em 24 horas, você perdeu tudo. Meu filho caiu de joelhos. Literalmente caiu. Não, por favor, eu imploro. Senhor João, eu vou pagar a minha mãe de volta. Eu vou cuidar dela. Eu vou... Chega, eu disse. Caminhei até ficar na frente dele. Olhei para baixo, para aquele homem de joelhos, chorando, implorando. O mesmo homem que 11 horas antes tinha me olhado com frieza e desprezo. Você não vai fazer nada. Você não vai se aproximar de mim nunca mais. Você não vai me procurar. Você não vai me ligar. Para você, eu morri ontem naquela estrada, assim como você morreu para mim. Mãe, por favor, você me usou, me enganou e tentou me matar. E sabe o que dói mais? Não é o dinheiro, não é a casa. É saber que eu criei um monstro, que o filho que eu amei a vida inteira, que eu sacrifiquei tudo por ele, era capaz de fazer isso comigo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não deixei minha voz falhar. Você vai colher o que plantou. Vai perder tudo como eu perdi. Vai ficar sem nada, como você me deixou. E quando você estiver sozinho, desesperado, sem ter para onde ir, você vai lembrar desse momento. E vai saber que foi você quem causou isso. Eu me virei e caminhei em direção à porta. João veio atrás de mim. Meu filho continuou de joelhos, soluçando, gritando, "Mãe!" repetidas vezes. Mas eu não olhei para trás. Quando fechei a porta daquela sala, fechei também o último pedaço de coração que eu tinha para aquele homem. Nos dias que se seguiram, eu fiquei hospedada na casa de João. E quando eu digo casa, não estou falando de uma casa comum. Era uma mansão em Alphaville, com portão eletrônico, jardim enorme, piscina, 5 quartos. Ele morava sozinho. Tinha sido casado, mas a esposa tinha falecido de câncer 8 anos antes. Os 3 filhos já eram adultos, casados, moravam em outras cidades. A senhora fica aqui o tempo que precisar, João disse no primeiro dia. Essa casa é grande demais para mim sozinho mesmo. Vai ser bom ter companhia. Ele me deu o quarto de hóspedes principal. Tinha banheiro privativo, closet, varanda com vista para o jardim. Era maior que a sala da minha antiga casa. Eu me sentia deslocada ali, mas João fazia questão de me tratar como família. A empregada dele, Dona Rosa, uma senhora simpática de uns 60 anos, me recebeu com carinho. Seja bem-vinda, Dona Marlene. Qualquer coisa que a senhora precisar pode me chamar. Ela me mostrou a casa toda, me explicou como funcionava tudo e naquela mesma noite fez um jantar delicioso, só porque João comentou que eu gostava de carne de panela.
Mas mesmo com todo aquele conforto, eu não conseguia relaxar completamente. Minha cabeça não parava de pensar no meu filho, no que tinha acontecido, no que estava acontecendo com ele agora. João percebia. No terceiro dia, durante o café da manhã, ele colocou o celular na mesa e disse: Dona Marlene, eu sei que a senhora está curiosa. Quer saber o que está acontecendo com ele? Engoli seco. Quero. A empresa dele fechou. Oficialmente faliu anteontem. Ele tentou conseguir empréstimo em 6 bancos diferentes. Todos negaram. Tentou vender o estoque que tinha, mas o valor que conseguiu mal cobriu as dívidas trabalhistas com os funcionários. João tomou um gole de café. Ele perdeu o apartamento. Não conseguiu pagar o aluguel. Está morando num hotel barato. E pelos meus contatos, soube que ele está tentando vender até o carro. Parte de mim sentiu uma pontada. Era meu filho, afinal. Mas a parte maior, a parte que tinha sido jogada numa estrada para morrer, sentiu satisfação. E ele tentou me procurar? Tentou. Ligou para todos os hospitais da região, achando que a senhora tivesse sido resgatada por alguém. Ligou até para a polícia, mas é claro que não encontrou nada. João me olhou. Ele não sabe que a senhora está aqui. Não sabe que foi eu quem te resgatou. Ainda acha que foi coincidência eu ter cancelado o contrato. Deixa ele pensar isso, eu disse. 2 semanas depois, João entrou no meu quarto com uma pasta de documentos. Dona Marlene, preciso mostrar uma coisa para a senhora. A gente sentou na varanda e ele abriu a pasta. Eu comprei a sua casa. Olhei para ele confusa. O quê? A casa que a senhora vendeu. Eu procurei o casal que comprou, ofereci o dobro do valor e eles venderam. A casa está vazia agora. E eu quero devolver para a senhora. Lágrimas encheram meus olhos. João, você não precisa. Eu preciso. E eu quero. Ele colocou a escritura na minha frente. Não é caridade, Dona Marlene. É justiça. Aquela casa era da senhora. Era a sua segurança. E seu filho tirou isso de você. Eu estou apenas corrigindo o erro dele. Eu chorei. Chorei de gratidão, de alívio, de emoção. Segurei aquela escritura contra o peito e senti como se um pedaço de mim tivesse voltado ao lugar. Mas João não parou por aí. Na semana seguinte, ele me levou até um escritório de advocacia. Dona Marlene, a gente vai processar seu filho. Apropriação indébita, estelionato, abandono de incapaz. Ele vai responder criminalmente pelo que fez. O advogado, um homem sério de uns 50 anos, me explicou tudo. Com as provas que temos, o testemunho do Sr. João e a perícia no trajeto onde a senhora foi abandonada, é quase certo que ele será condenado. Pode pegar de 2 a 8 anos de prisão. Assinei todos os papéis. Não hesitei. Meu filho tinha cruzado uma linha. E agora ia pagar. 1 mês depois do dia em que fui abandonada, João recebeu uma ligação. Era de um conhecido dele, um empresário que tinha visto meu filho pedindo dinheiro emprestado. João, você conhece o filho da Marlene? Aquele rapaz da MGA? Conheço. Por quê? Ele apareceu aqui no meu escritório hoje. Estava irreconhecível, magro, barba por fazer, roupa amassada. Pediu para eu emprestar dinheiro para ele. Disse que ia me pagar em 6 meses. Eu não emprestei, é claro. O cara está queimado no mercado. Mas achei estranho. Ele parecia desesperado. Quando João desligou e me contou, eu não senti nada. Nem pena, nem satisfação. Só um vazio. Era como se aquele homem não fosse mais meu filho. Era um estranho que tinha feito coisas terríveis. 2 meses depois, a polícia o prendeu. A ordem de prisão preventiva tinha saído. Ele foi preso num hotel vagabundo na zona leste de São Paulo. Quando a notícia chegou até mim, eu estava no jardim da casa de João, regando as flores. Dona Rosa veio me avisar. Dona Marlene, ligaram daqui do escritório do doutor advogado. Prenderam o seu filho. Larguei o regador. Sentei no banco do jardim. E respirei fundo. A senhora está bem? Dona Rosa perguntou preocupada. Estou, eu disse. E era verdade. Eu estava bem. Não estava feliz. Não estava triste. Estava em paz. 3 meses depois, o julgamento aconteceu. João me ofereceu ir junto, mas eu recusei. Não quero ver ele de novo, nunca mais. O advogado foi no meu lugar. Me representou.
Contou para o juiz tudo o que tinha acontecido. Meu filho tentou se defender dizendo que tinha sido um momento de loucura, que estava endividado, que não sabia o que estava fazendo. Mas as provas eram fortes demais. O juiz condenou ele a 5 anos de prisão por estelionato e abandono de incapaz. Ele também foi condenado civilmente a me devolver os R$ 250 mil, mais correção monetária e juros. É claro que ele não tinha dinheiro para isso. Então, determinaram que qualquer coisa que ele ganhasse nos próximos 20 anos seria penhorado para me pagar. Quando o advogado me deu a notícia, eu estava na minha casa. Sim, eu tinha voltado para minha casa. Para o meu portão azul que rangia, para o meu pé de jabuticaba, para as minhas paredes que guardavam memórias boas. João tinha insistido que eu continuasse morando com ele, mas eu precisava da minha casa. Precisava do meu espaço. Precisava me reconstruir, e ele entendeu. Mas a senhora janta comigo 1 vez por semana, é uma ordem. E eu obedecia. Toda sexta-feira eu ia até a casa dele e a gente jantava junto. Conversava sobre tudo, sobre a vida, sobre o passado, sobre o meu marido. Nessas conversas, eu descobri que João tinha criado um fundo de caridade em nome do meu marido. Todo ano eu dou bolsas de estudo para 10 jovens carentes aprenderem mecânica, em homenagem ao seu Carlos. Quando ele me contou isso, eu chorei de novo. Chorei porque meu marido tinha sido um homem bom e porque a bondade dele tinha se multiplicado através de João. Minha vida começou a se acalmar. Voltei a fazer as coisas que eu gostava. Voltei para a igreja. Voltei a costurar, mas agora por prazer, não por necessidade. Fiz amizade com as vizinhas novas. Cuidei do meu jardim. E toda vez que alguém me perguntava sobre meu filho, eu respondia a mesma coisa. Eu não tenho filho. Algumas pessoas achavam que eu era dura demais. Mas é seu filho, Marlene. Perdoa ele, dá uma chance. Mas essas pessoas não tinham sido abandonadas numa estrada deserta. Não tinham ouvido as palavras que eu ouvi. Não tinham sentido a traição que eu senti. 6 meses depois da prisão, recebi uma carta. Era dele, da prisão. Eu reconheci a letra na frente do envelope. Segurei aquela carta por um longo tempo. Pensei em abrir. Pensei em ler o que ele tinha escrito. Mas no final, rasguei. Rasguei em pedaços pequenos e joguei no lixo. João estava comigo naquele dia. Ele viu eu rasgar a carta e não disse nada. Só colocou a mão no meu ombro. A senhora não tem curiosidade de saber o que ele escreveu? Perguntou. Não, não importa o que ele escreveu. Não muda nada. Ele fez a escolha dele e eu fiz a minha. 1 ano depois do dia em que fui abandonada, eu estava sentada na varanda da minha casa, tomando café, olhando para o pé de jabuticaba que estava cheio de frutos maduros. Meu celular tocou. Era João. Dona Marlene, estou indo aí. Tenho uma surpresa. Ele chegou meia hora depois com uma pasta debaixo do braço e aquele sorriso que eu já conhecia. Senta aqui, ele disse. E a gente sentou na mesma varanda onde tudo tinha começado, onde meu filho tinha me convencido a vender a casa. Lembra que eu disse que o seu filho ia ter que me pagar de volta? Lembro. Então, ele não tem como. Não vai ter por muitos anos. Mas tem uma coisa que ele ainda tem. João abriu a pasta. O nome. O nome da empresa falida. A marca MGA. Ela ainda existe, ainda está registrada. E como ele me deve, eu entrei com um processo de penhora. Ganhei. Ele me mostrou os documentos. A marca agora é minha e eu quero dar para a senhora. Olhei para ele confusa. Mas eu não entendo de empresas. Eu não sei como... A senhora não precisa saber. Eu vou reativar a marca. Vou fazer ela funcionar. Vou transformar num negócio lucrativo. E todo o lucro, dona Marlene, vai ser da senhora. A senhora vai ser sócia majoritária, vai ter renda mensal, vai ter segurança, para sempre. Eu não consegui falar nada. Só consegui abraçar aquele homem que tinha sido salvo pelo meu marido e que agora estava me salvando de todas as formas possíveis. João, consegui dizer por fim, você já fez tanto por mim? Eu ainda não terminei, ele disse com aquele sorriso. A gente está só começando. E ali, naquela varanda, eu entendi que tinha fechado um ciclo. Tinha perdido um filho, mas tinha ganhado uma família. Uma família que não era de sangue, mas era de lealdade, de honra,
de amor verdadeiro. Meu filho estava preso, tinha perdido tudo. E eu? Eu estava viva, estava bem, estava em paz. E não, eu não perdoei. E não vou perdoar. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo com uma clareza que não tinha antes. Eu entendo agora que o amor de mãe, por mais profundo que seja, não pode ser cego. Não pode ser incondicional a ponto de aceitar o inaceitável. Tem gente que diz que mãe perdoa tudo, que mãe sempre dá mais uma chance. Mas eu discordo. Mãe também tem limites. Mãe também merece respeito. Eu passei a vida inteira me sacrificando pelo meu filho. Trabalhei até minhas mãos calejarem. Passei fome para ele não passar. Vendi a única segurança que eu tinha para dar a ele uma chance de crescer. E ele me pagou com traição, mentira e abandono. Ele me olhou nos olhos e disse que eu não servia para nada. Me deixou numa estrada deserta esperando que eu morresse. Algumas pessoas me perguntam se eu não sinto remorso, se não me arrependo de ter processado ele, de ter contribuído para a ruína dele. E eu respondo com toda a sinceridade: não, não me arrependo de nada. Ele fez escolhas, e escolhas têm consequências. Eu não destruí meu filho. Ele destruiu a si mesmo no momento em que decidiu me tratar como lixo. Hoje eu vivo bem. Voltei para minha casa. Tenho segurança financeira. Tenho amigos verdadeiros. Tenho João, que se tornou a família que eu escolhi. E toda sexta-feira, quando eu sento na mesa dele para jantar, eu agradeço. Agradeço porque a vida me mostrou que lealdade vale mais que sangue, que bondade se multiplica, que o bem que meu marido fez há 40 anos voltou para me salvar quando eu mais precisei. Meu filho continua preso. Ainda faltam 3 anos para ele sair. Ele tentou me escrever mais vezes. Todas as cartas eu rasguei sem abrir. Ele pediu para me ver através do advogado dele. Eu recusei. Não tenho nada para falar com ele. Não tenho nada para ouvir dele. Para mim, ele deixou de existir no dia em que me abandonou naquela estrada. E eu durmo tranquila. Minha consciência está limpa, porque eu fiz tudo o que uma mãe poderia fazer. Dei amor, dei sacrifício, dei oportunidades. Mas recebi desprezo em troca. E quando você recebe desprezo de quem deveria te amar, você tem todo o direito de se afastar, de se proteger, de dizer: chega. Se você está passando por algo parecido, se tem um filho, uma filha ou qualquer pessoa da família que te desrespeita, que te usa, que te humilha, eu quero que você saiba de uma coisa: você não precisa aceitar. Amor não justifica abuso. Família não é desculpa para desrespeito. Você merece dignidade. Você merece paz. Não tenha medo de cortar laços quando necessário. Não tenha medo de se proteger. Não tenha medo de dizer não. Sua saúde mental, sua paz de espírito, valem mais que qualquer obrigação familiar. E se alguém te disser que você está sendo dura demais, que você precisa perdoar, que família é família, olhe nos olhos dessa pessoa e diga: você não viveu o que eu vivi. Você não sabe a dor que eu senti. E você não tem o direito de julgar minhas escolhas. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Às vezes a gente precisa saber que não está sozinha, que outras pessoas passaram por isso, e que é possível sobreviver. É possível recomeçar. É possível ser feliz de novo. E lembre-se sempre: quem planta desrespeito, colhe solidão. Quem planta traição, colhe ruína. Mas quem planta bondade, mesmo que demore 40 anos, colhe salvação. A vida tem um jeito de acertar as contas. Sempre tem.